A gente vai fazer esse exemplo de derivação utilizando a regra da cadeia, ok? O que a gente tem nessa função para derivar é uma função dentro de outra, né? É uma função composta. Então a gente já estudou funções compostas. A gente tem uma... A gente pode, trocando em miúdos aqui, ó, a gente identificar uma g de x aqui dentro como sendo x ao quadrado mais x mais 1. Tá? E a gente tem a f como sendo uma f de g de x. E a gente pega esse x ao quadrado mais x mais 1 e notem que como ele está no denominador aqui, então, e a gente tem uma raiz cúbica. A raiz cúbica é o equivalente a gente fazer o x ao quadrado mais x mais 1 na 1/3. Como está no denominador, é menos 1/3. Então, esse x ao quadrado mais x mais 1, a gente pode enxergar essa g de x na menos 1/3. Por que isso é conveniente? É que a gente não precisa ver... eu acho que para a regra da cadeia, às vezes até é muito comum a gente usar o U. O U, né? Então o U ela é uma g de x. E agora a gente trabalha só com o U. Então a f de U é o U na menos 1/3. Então quando a gente vai derivar a f, a gente quer saber a f', né? Quando a gente usa essa notação f', a gente quer saber qual é a derivada da função f de x em x. Então a notação d de x é que a gente está fazendo a derivada da função f em relação à variável x, ok? Só que para a gente fazer essa derivada em função de x, em primeiro lugar, a gente olhar para isso daqui, a gente não tem uma regra para isso. Não, é muito complicado a gente pensar nessa derivada. Aqui já é um pouco mais simples, porque a gente já vê um expoente, certo? Quando a gente faz vê essa f como sendo uma f de u e u de x, aí a gente usa regra da cadeia. Como é que é a regra da cadeia? A gente, em vez de fazer a derivada em x, tá? A gente faz a derivada em u da f. Só que a f, a gente faz ela como uma f de u, tá? Então, em vez de a gente fazer a derivada em x, a gente faz a derivada em u. Só que para que essa derivada aqui seja igual, a gente tem que pegar esta derivada em termos de u, ou seja, a gente vai derivar o u na menos 1/3, e a gente vai pegar essa derivada, e a gente precisa multiplicar pela derivada do u. Lembrando que o u, então a gente vai ter que fazer o du dx. Isso aqui que a gente conhece como regra da cadeia. A gente simplifica falando o seguinte: a gente faz a derivada da de fora, que é o u na menos 1/3, essa aqui é a de fora, vezes a derivada do de dentro. Essa daqui é a de dentro, que é o x ao quadrado mais x mais 1. Então, olha só, tá vendo que aqui dentro a gente vai fazer a derivada disso que está aqui dentro, ó. Certo? E aqui a gente vai fazer a derivada dessa função de fora, pensando nisso como uma função composta. Ok? Agora, olha o seguinte. Então, dando continuidade, a gente vai fazer essas operações. Como é que a gente faz? Eu vou fazer até separado, tá? Eu vou apagar aqui pra gente... porque eu tenho pouco quadro, né? Meu quadro é pequeno. Então aqui, eu até vou fazer assim, ó. Eu vou colocar regra da cadeia. Aqui, ó. Tá? Só pra deixar claro que a gente está usando essa regra da cadeia. Que é derivado do de fora vezes derivado do de dentro. Então eu vou fazer separado. Quem é o df de u?
Quem é o df/du? É a derivada em u. Ó, eu uso o du como um operador. E aí a gente está derivando quem? Quem que é a f? É a u na menos 1/3. Ok? Então a gente df/du é o operador derivada aplicado sobre essa função aqui. Então, como é que a gente deriva uma função que tem um expoente constante aqui? A derivada disso, ela é o seguinte: o expoente ele desce, ou seja, a gente pega o menos 1/3 aqui, multiplicando o u, só que agora a gente pega o expoente novo, vai ser o menos 1/3 menos 1. Tá? Então a gente pega o expoente antigo e diminui um dele. Tá? E aí a gente tem um novo expoente. Então, olha por que eu falo operador derivada. Porque esse cara aqui, ó, ele pega uma função e transforma em outra. Ele é uma operação. Ele pega uma função e transforma em outra seguindo uma regra. Por isso que a gente chama de operador. Tá? Tem vários operadores. Por exemplo, operador multiplicação. A gente pode ver a multiplicação como um operador. Só um exemplinho rápido. Eu tenho o número 2. É um número 2. Tá? Ele é um número real, bonitinho, ele é inteiro. Tá? Se a gente faz uma operação que é multiplicar esse 2 por 3, a gente transforma o 2 em 6. Então, multiplicar por 3 é uma operação, ok? Todo mundo entende isso, é uma operação bem simples, bem comum. Agora, eu quero que vocês pensem na derivada como uma operação. A gente tem uma função, a gente aplica uma regra que transforma essa função em outra, tá? Então, no caso, a gente tem que se dar conta que cada função tem uma regra. Tem funções que a gente define a regra. Por exemplo, esse daqui é um u na n. Sempre quando tem um número n em cima aqui, a gente faz n vezes u na n menos 1. Tá? Essa é a regra, nesse caso. Se fosse um seno, aí é outra regra. Se é um cosseno, é outra regra. Se é um exponencial, é outra regra. Então, tem algumas funções básicas que a gente tem as regras bem definidas. No caso, essa função aqui não tem uma regra definida. Olha só que interessante. A gente tem essa função aqui. Não existe uma regra para essa função. Então, o que a gente faz? A gente transforma ela, faz uma transformação e transforma ela em uma função que a gente consegue aplicar a regra que a gente tem. É basicamente isso. A gente pega funções mais complicadas, faz uma transformação para que ela se transforme em uma função que a gente aplica a regra que a gente conhece. Depois, quando vocês estudarem integrais, vocês vão ver que a gente faz basicamente a mesma coisa. Define a operação, né? Define o conceito de integral, define ela como uma operação e depois a gente cria as regras para algumas funções básicas. E depois as funções mais complexas a gente faz sempre truques. Transforma a função complexa em uma que a gente conhece a regra, aplica a regra e depois transforma ela de volta para ter a solução. Então, no caso aqui, a gente fez isso, ó. Fez uma regra de transformação, que é o u igual a x² mais x mais 1. Transformou essa função em uma outra que a gente sabe derivar. Derivou. Aqui eu não terminei ainda, né? A gente ainda tem que ver isso aqui como menos 1/3 de u. E aí aqui, ó, menos 1/3 menos 1, isso aqui é menos 4/3. Tá? Vocês podem... menos 1/3 menos 1 é o equivalente a gente fazer menos 1/3 menos 3/3, né? E aí, com a mesma base, a gente soma os numeradores, tá? Então,
Quando eu resolvi esse exemplo na aula, eu pulei essas etapas, eu fiz direto, né? E talvez isso não tenha deixado muito claro lá na aula o que estava sendo feito, mas foi isso aqui. Beleza, agora a gente já sabe quem é o df du. Só que a gente ainda precisa do du dx. Então lá na aula a gente demonstrou que essa derivada aqui pode ser escrita como o produto dessas duas. E aí, notem que o du dx a gente sabe fazer também. A gente vai aplicar o operador derivada no u, que é o x ao quadrado mais x mais 1. E aplicar este operador, tá, então continuando aqui, essa derivada a gente sabe fazer. E notem que aqui a gente aplica praticamente 3 vezes essa mesma regra que a gente aplicou aqui. A gente sabe que a derivada do x ao quadrado é o 2x, a derivada do x é o 1 e a derivada de 1 é 0. Então, a gente tem essa função aqui. Beleza? Agora que a gente já fez a derivada das duas separadas, né? Portanto, temos o quê? Temos que a nossa f' de x, que era o que a gente queria desde o início, ela é o du de x, que é o 2x mais 1, vezes a df du, que é o menos 1/3, só que aqui a gente tem o u na menos 4/3, certo? Quem que é o u? O u é o x ao quadrado. Então a gente tem aqui, ó, no lugar do u a gente vai pôr o x ao quadrado mais x mais 1 na menos 4/3. Certo? Bom, é claro que aqui a gente tem que rearranjar todos esses termos aqui, né? Mas basicamente a gente já tem a nossa derivada aqui, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar isso tudo aqui só para escrever e rearranjar esses termos aqui. Então eu vou pôr aqui ou seja, a derivada da nossa f, ela é uma função de x, né? A gente não pode esquecer de substituir o u aqui, né? Porque o u, a gente fez uma relação de u com x, né? Então, olha só, esse menos eu vou pôr lá na frente, menos 1/3. Aí eu vou pôr aqui, este cara aqui no numerador, eu vou pôr o 2x mais 1 no numerador. E esse cara aqui eu vou pôr no denominador por causa desse sinal negativo aqui, ó. Eu vou pôr o x ao quadrado mais x mais 1 na 4/3. Ok? E então aqui a gente ainda tem o 1/3 vezes tudo isso. Ou ainda a gente pode, sei lá, rearranjar, colocar esse menos aqui. Eu vou ter menos 2x menos 1. Esse 3 aqui eu vou pôr 3 que multiplica x ao quadrado mais x mais 1 na 4/3. Esse 1/3 pode ser escrito como uma raiz, mas enfim, a gente pode escrever de várias formas este mesmo resultado. O que eu mais gosto é desse daqui, tá? Porque não faz dois termos multiplicados, fica numa coisa só, né? Aqui mas é isso daqui, ó, a f' de x igual a isso daqui.